quem não me conhece, eu me chamo Débora Rodrigues e gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos vocês. As pessoas, os seres espirituais, os seres encarnados e os virtuais, que tiram um tempo para assistir essas palavras que nós preparamos com muito carinho, a título de instrução e de edificação do nosso ser espiritual. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho de João, capítulo 4. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. O tema para ser trabalhado hoje é contradições e mistificações. Então, eu acredito que hoje o segmento religioso que mais possui contradições é o espiritismo. Não sei se por ser espírita eu tenho esse sentimento, mas você não vê muita contradição no catolicismo, nos segmentos dos protestantes. Então, o espiritismo, por ter vários segmentos, vários tipos de casas, ele tem muita contradição. E como que essas contradições vão começar? Da onde elas surgem? Né? Quem é que traz essas contradições? Bom, de uma forma geral, isso independente de religião, a gente vê que as contradições elas vão estar sempre nas questões acessórias. Porque o que a maioria das religiões querem? Fazer o bem e passar ensinamentos de um Deus Pai que nos guia. Então, o sentimento que toda a religião, né, as religiões cristãs principalmente, não que as outras não tenham, mas que elas seguem primeiramente esse Deus e esse amor ao próximo. Então, isso é um senso comum, todo mundo pensa igual. Mas a forma de fazer isso, que é uma questão acessória, é que gera muitas contradições. Então, para o Espiritismo, nós podemos dizer que somente os espíritos puros, e aí tem que se estudar uma escala espírita, que são espíritos que não precisam mais reencarnar, que eles atingiram essa evolução moral, que eles não têm mais esses laços de cobrança que nos retêm aqui na Terra e nos fazem estar reencarnando, ter uma família, um convívio social para nosso melhoramento. Então, esses seres puros, a eles é dado o saber de tudo, e aí tudo, entre aspas, porque tudo somente Deus sabe. Então, nós temos que estar buscando, temos que estar estudando, temos que estar nos aprimorando espiritualmente para conseguir chegar com nossas próprias conclusões, aos nossos próprios ensinamentos e criar em nós esse juízo de valor, de conseguir enxergar uma situação, analisá-la dentro de nós e chegar a uma conclusão, sem que essa conclusão seja dada por outra pessoa. E como que vai acontecer essas contradições? São só os seres encarnados, nós que estamos aqui, que temos contradições, ou no mundo espiritual isso acontece? Tem gente que acha que desencarnou, né? Agora estou como espírito, eu sei tudo. E não. Mesmo fora da carne, o espírito que não buscou esse aprimoramento, ele não vai ter ele de graça. É uma construção ao longo de diversas encarnações, e esse próprio estado errante, né, fora da matéria que a gente fala, a gente também está adquirindo esse conhecimento. E se você não busca, você não constrói ele, você não recebe ele de graça. Então, da mesma forma que nós temos os homens que criam contradições nas casas espíritas, nas instituições religiosas, nós temos espíritos que não detêm tanto conhecimento, que são espíritos que às vezes denominamos como os espíritos inferiores. E como que acontece essa contradição entre os seres encarnados? O homem, de forma geral, e quando eu falo homem é o ser humano, ele tem um problema. Ele não consegue ficar calado. Então, se ele sabe, ele fala. Se ele não sabe, em vez de falar, não, eu não sei, ele vai falar o que ele acha que é. Ele não se contenta em falar, não sei, e ficar calado. Então, nesse falar o que acha que é, aí que vem muitas contradições. O que custa se alguém te perguntar assim, por exemplo, no meu caso,
lá fora, eu atuo na área do direito, e alguém vem me perguntar alguma coisa sobre medicina, não é mais bonito para mim falar, olha, eu não sei, não é minha área, do que eu ficar falando o que eu acho que pode ser e alienando uma pessoa a pensar que aquilo é verdade? Então, a gente tem que aprender a calar quando a gente não sabe das coisas e admitir que nós não sabemos elas, porque aí vão começando as contradições no meio. Contradições do tipo, Joyce falou muito bem semana passada, você é médium, então você vê espírito. Não. A condição mediúnica é uma condição orgânica de todos os seres, que tem uma sensibilidade a mais para se ligar aos espíritos, e aí pode ser na forma de intuição, na forma de sentir energia, na forma de pressentir um acontecimento, e aí existem infinitas formas de mediunidade. E raramente há os videntes que vão ver os espíritos. Então, ser médium não significa que você está vendo espíritos. Outra contradição que pode acontecer muito no nosso meio, um determinado mentor, por exemplo, Emmanuel, que é o mentor que nós temos, ele aqui como orientador, como mestre da nossa casa espírita, mas que nós sabemos que trabalha em outros segmentos espirituais, em outras casas espirituais. Então, aí algumas pessoas se perguntam por que em tal casa espiritual ele trabalha de uma forma, a mensagem dele é de uma forma e na casa aqui é de outra. Será que é o espírito que é contraditório ou o médium que está recebendo essa informação? Será que é o médium que não está conseguindo filtrar essa informação na forma que ela de fato é repassada? E será que isso é realmente contraditório? Porque, é igual eu falei, a questão principal é sempre o amor ao próximo e o amor a Deus. A forma como que se faz isso que é a questão acessória. Aí tem contradições mesmo. Ninguém anda na rua igual. Uns dão um passo mais largo, outro um passo mais curto. Entendeu? Cada um tem uma forma de seguir e um grau de evolução. Cada um tem o seu momento de despertar. Então, não quer dizer que o mentor que trabalha num segmento espírita e em outro, ele é contraditório, não. De repente, são os médios que não estão entendendo o seu ensinamento ou que recebeu a mensagem. Isso não acontece só com os médios de incorporação, não. São com os doutrinadores também. E aí o mentor fala assim, olha, você tem que orar mais, você tem que buscar mais a sua espiritualidade, você tem que olhar para o outro com mais empatia. E aí vem a pessoa, escuta isso e faz a distorção. Eu acho que ele quis dizer que eu tenho que fazer uma oração mais longa. E o orar mais nem sempre significa mais tempo. Orar mais significa com mais amor, com mais intensidade, com mais verdade naquilo que se faz. Então, são essas interpretações que vão causando distorções na doutrina, que vão gerando essas contradições. Porque o mentor falou lá que, por exemplo, que nem todo mundo vai entender a minha dor, que eu tenho que me calar e tal. Mas, às vezes, o mentor está falando de uma forma sutil para você entender a dor do outro. Porque o mentor jamais vai ser agressivo com você. Ele jamais vai faltar com respeito aos teus sentimentos. Então, às vezes, ele fala assim para você, olha, no mundo há muitas incompreensões. Às vezes você está seguindo um caminho solitário e as pessoas não te entendem nesse caminho, elas te isolam ou você se sente isolado. Mas às vezes ele está falando para você ali, para você olhar para o outro que você está isolando. Então a gente tem que sempre pegar a mensagem e distribuir ela numa proporção para nós e para o todo. O que está acontecendo na minha vida que me faria ouvir aquela mensagem? Se eu espero a compreensão do outro, eu estou sendo compreensivo? Então, a mensagem do mentor, ela não vem só para nós como seres vítimas de um sistema cruel, de um mundo de provas e expiações. Não, ela vem para um consenso maior, para um bem coletivo. Outra coisa, os médiuns que não se dedicam ao estudo de sua mediunidade, e eu não falo estudo aqui de você sentar e ler livros, não. É
para estudo de forma geral, de ver uma palestra, de trabalhar mais, de se entender como médium. Ele não cria determinados valores dentro dele. Então, ele não vai saber, às vezes, identificar uma energia. O médium de incorporação que não busca entender como se dá esse mecanismo de incorporação, essa comunicação, como que ela é feita, qual chakra que eu utilizo, como é a forma que o mentor me passa essa intuição. Como que ele vai aprimorar isso? E o doutrinador, que também não busca saber quando uma mensagem está tendo interferência, quando é o momento dele fazer uma prece, porque nem sempre o médium de incorporação vai manifestar a presença do espírito sofredor, mas às vezes ele está ali, às vezes tem uma energia ali, e o médium, o doutrinador, ele tem que estar o tempo todo com a mente elevada para conseguir perceber essa energia ali e fazer mentalmente as suas elevações, as suas preces, manter a harmonia do trabalho, manter o trabalho num segmento que tanto os médiuns saiam bem, como o paciente saia bem atendido. Então, se eu não estudo tipos de energia, se eu não estudo as funções dos meus chakras, se eu não sei o que é plexo, como é que eu vou manipular isso? Porque nós somos seres humanos que precisam de um ponto de referência. Então, como que a gente aprende sobre chakra? Qual é a primeira coisa que eu te falo? Ah, vai ter um chakra aqui na testa, tem um chakra na garganta, tem o plexo solar, que é tem o chakra de força. Então, a primeira coisa que a gente vai entender são os locais. E aí a gente vai começar a transferir isso para a nossa mente e para o nosso ser espiritual. Aí você vai ver que, com o passar do tempo, você esquece de onde é o local e você começa a sentir esse local como forma de expansão, como forma de distribuição de energia. Então, se eu não trabalho isso, se eu não sei como que começa isso, como que eu vou conseguir levar meu trabalho e aprender mais com a espiritualidade? Às vezes o mentor está te falando ali uma coisa que, se você tivesse determinados conhecimentos, seria muito mais fácil. Quem já não se pegou numa situação aqui, que da primeira vez que veio o mentor falou alguma determinada coisa e passou algum tempo que você foi entender, ah, era isso. Porque nem toda mensagem para aquele momento. Comigo já aconteceu. Do mentor, às vezes, falar uma coisa e, tá, falou. Eu passar pela situação, falei, aí, tá vendo? Era isso que ele queria falar comigo. E eu não precisaria ter passado por isso se eu tivesse entendido aquilo. Se eu tivesse tido aquele cuidado que ele me passou naquele momento, aquela vigilância. Então, estudar a mediunidade, gente, eu volto a repetir, não é somente ler os livros, é também assistir palestras, é também ter a sensibilidade de, às vezes, você não gosta do que o mentor vai te falar, porque às vezes o mentor tem que ser mais duro com a gente. Ele vai chamar a sua atenção, você vai... acho que o médium não estava muito sintonizado nesse dia, porque é sempre, né, culpa de alguém, nunca da gente. E você entender que não, o mentor está te chamando a atenção para que você não cometa os mesmos erros, ou para que você não passe por determinadas situações que não tem necessidade de você passar. E outra questão que é muito importante, por que alguns médiuns que a gente considera médiuns sérios, que você vê neles a dedicação nos trabalhos, às vezes caem em contradição ou são mal interpretados? Não pela espiritualidade, por nós mesmos. Primeiro, porque nós não somos seres infalíveis. E por mais que levamos o nosso trabalho mediúnico com muita seriedade, com muito amor, tem um dia que a gente está melhor e tem um dia que a gente não está tão bem, que a gente está aqui justamente buscando ficar bem. Então, é um dia que pode acontecer que você dê um deslize mental de não estar em sintonia com o seu mentor, e às vezes cometer um erro, não conseguir interpretar a situação como ela é, e se equivocar no atendimento. E aí, nesse momento, a gente se pergunta, mas por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Para que nós entendamos que, se somos verdadeiros naquilo que fazemos e acreditamos, na espiritualidade maior,
nós devemos perseverar nisso, mesmo com os erros e com os equívocos. Nós temos que acreditar que tem uma força maior que nos rege e que nos guia e nos orienta todos os instantes de nossas vidas. E para entender que, sem essa humildade, sem esse amor à espiritualidade, se a gente achar que a gente é autossuficiente, que sem a gente a espiritualidade não realiza o trabalho, a gente está caindo num ponto de orgulho. Então a gente está virando a nossa chavinha do amor para uma chave de orgulho que não vai te levar a lugar nenhum. Porque os espíritos de luz, os espíritos superiores, eles possuem neles sentimentos sublimes de união, de coletividade, de amorosidade, de empatia, de não julgamento ao outro. E sentimentos assim são incompatíveis com uma pessoa que acha que se ela não estiver no local, as coisas não acontecem. Que se o mentor não se manifestar por ela, a mensagem não é boa. Ou que se não tiver num trabalho de junção, que é o mais comum dos doutrinadores, o trabalho não tem a mesma energia. Então, isso é totalmente incompatível com seres de luz. Se você está tendo esses tipos de sentimento, é bom rever, porque nenhum médium é insubstituível. Ao contrário dos que pensam que nossa espiritualidade precisa muito de mim, somos nós que precisamos da espiritualidade. E nós estamos aqui por isso, porque nós pedimos essa oportunidade, porque em algum momento nossa falha foi tão grande que a única forma de resgate é essa forma intensa de trabalhar. Por isso que nem todo mundo está aqui, por isso que tem pessoas que estão no segmento católico, em outros segmentos religiosos, porque cada um tem uma missão em um canto. Mas o médium, ele precisa trabalhar de uma forma mais apurada esses sentimentos dele, porque tudo que ele sente, que ele emana, tem uma força maior. Quando eu não compreendia isso há um tempo atrás, eu ficava pensando assim, nossa, todo mundo pode falar que não gosta de determinada coisa, mas se eu falar que eu não gosto, é um alvoroço. Da briga, da confusão, todo mundo pode manifestar à vontade, só eu que não. Até eu entender que as coisas que eu falo, a consciência que eu tenho que ter diante das minhas atitudes é maior, porque a cobrança em cima de mim é maior, porque eu preciso evoluir, porque eu preciso entender determinados sistemas. E a forma que eu me manifesto, por ter essa consciência de que pensamento e emanação são a vontade que nós temos dentro de nós, elas têm mais força. Então isso realmente vai pesar, diferentemente de outras pessoas que não têm essa consciência. Porque está sendo julgado não o que eu estou falando, mas a intenção do que eu falo. Nós estamos aqui, temos a consciência disso. De que às vezes a gente não fala, mas nós estamos sentindo, nós estamos pensando. E no livro dos médiuns, eu tirei esse tema do livro dos médiuns, porque eu achei muito interessante. Na biblioteca que tem, quem não tem, eu acho um roteiro muito bacana, para você entender muito sobre a mediunidade, sobre os mecanismos que nós vivemos. Tem uma questão que questiona qual é a melhor forma, ou qual seria esse roteiro para você estar evitando essas contradições que a gente cai, essas mistificações, tanto na forma de trabalho, como na nossa vida, de uma forma geral, na condução dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E aí, os espíritos respondem a Kardec: a luz, a mais pura, não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante, sem mancha, é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinamentos. A unidade se fará do lado onde o bem jamais tiver sido misturado no mal. Será desse lado que os homens se unirão pela força das coisas, porque julgarão que aí está a verdade. Anotai, aliás, que os princípios fundamentais são os mesmos em toda parte e devem vos unir num pensamento comum,
o amor a Deus e a prática do bem. Qualquer que seja, pois, o modo de progressão que se suponha para as almas, o objetivo final é o mesmo, e o meio de atingi-lo é também o mesmo: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se levantam dissidências capitais quanto ao próprio princípio da doutrina, tendes uma regra certa para apreciá-las. E a regra é esta: a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e que tem mais elementos para conduzir os homens ao bem. Eu vos certifico, é a que prevalecerá. Então, a melhor doutrina é aquela do coração do homem de bem. Não tem a melhor casa espírita, não tem o melhor segmento religioso. O sentimento é o mesmo: fazer o bem, amar a Deus e fazer o bem. Então, se você tem... Como que você vai identificar que o mentor está dando interferência, né? Se você tem um mentor que está te passando orientação... O médium. Como que você vai identificar isso? Se a orientação está sendo de prática do bem com você, com o outro. Se ela está sendo de ordem que não interfere no seu livre-arbítrio, o mentor jamais vai falar: você tem que fazer isso. Não. Ele é como um psicólogo espiritual. Ele vai falar assim: olha, você já pensou que de repente você está nessa situação porque você está fazendo isso da sua vida? Então aí ele vai te levar à reflexão e você vai criar o seu julgamento sobre a situação. Então, essa é a forma que os mentores nos conduzem, sempre nos intuindo, jamais nos obrigando. Eu já falei isso aqui: espírito de luz não interfere no livre-arbítrio. Jamais. E quando eu falo para estudar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Consolador Prometido, 5 ou 6, agora eu vou ficar devendo para vocês qual certinho. A primeira coisa que o Espírito de verdade fala é: amai-vos e instruí-vos. Quer dizer, o amor sem instrução é amor cego. Se um pai, se uma mãe não busca instruir seu filho, ele só ama ele, deixa ele fazer tudo o que ele quer, quais as chances desse filho se tornar um homem de bem? São poucas, porque ele vai crescer mimado, achando que tudo que ele faz é correto, tudo que ele faz pode ser feito e não terá consequências. Amar é instruir, é educar. Para a escola, para os aprendizados do mundo, vem a instrução do ensinamento, dentro de casa, a educação. A criação de valores. Ah, eu sou espírita, mas meu filho não gosta de ir na evangelização espírita. O problema dele é seu filho, está sob sua guarda. É você que tem que comandar ele. Na hora que ele crescer, que ele tiver discernimento, se ele quiser ir para qualquer outro segmento religioso, aí ele vai ter o livre-arbítrio dele para fazer isso. Mas enquanto está sobre sua guarda, seja qualquer religião que você for, você tem a obrigação moral de instruir esse ser. Porque se ele foi confiado a você, é porque ele depende de você para esse princípio da vida dele. Ele tem um anjo da guarda dele? Tem. Todos nós temos. Mas o anjo da guarda, muitas vezes, tem acesso a nós nos nossos desdobramentos, nos nossos sonos, na noite. Durante o dia, a gente está tão cego pela correria, pelas situações, que a gente não consegue dar acesso aos nossos mentores para falar com nós. E é através dos pais que os filhos se orientam. Então, nós criamos esses valores morais, esses valores espirituais, nós passamos esses valores aos nossos filhos e aí eles dão seguimento. Mas nenhuma criança, a raríssimas exceções, gosta de ir para a escola. Nem por isso você deixa de matricular ele numa escola. Então, são os nossos deveres morais. E para finalizar, eu coloquei uma frase que, querendo resumir o estudo de hoje, eu fiz ela, que é: aquele que não se instrui se vê obrigado a acreditar no que lhe é dito, porque não tem capacidade de discernir sobre sua própria vida. É um alienado. Então, aquele que não estuda, que não cria valores, que não cria senso crítico, ele é obrigado a acreditar em tudo que fala para ele. Porque ele não tem dentro dele
mecanismos para combater aqueles ensinamentos, porque ele não criou a instrução. Graças a Deus.